Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o nosso Pai querido. Coloquem de pé. Abra suas Bíblias no livro de Apocalipse 14. Ai, Senhor, fala, Deus. Apocalipse 14, 6 e 7. Aleluia, Senhor. Fala, Deus. Eis-nos aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Oh, glória! Aí eu falando a glória, que eu amo falar glória. Aí eu peguei o significado da glória, que eu sei que todo mundo conhece, mas é muito bom a gente recordar. A glória significa honra, honra conferida, esplendor ou magnificência. Então a glória do Senhor se faz presente nesse lugar. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Amado Deus, querido e tremendo Pai, eis-nos aqui mais uma vez neste dia, Senhor, primeiramente para cultuar o Teu nome, para Te adorar, porque Tu és merecedor, e sabemos que não existe outro que mereça, Senhor Deus, a honra, a glória, o louvor, o poder e a adoração. Estamos aqui, ó Pai, te pedimos em nome de Jesus, que venha nos tocar. Venha, Senhor Deus, vasculhar o nosso coração, os nossos pensamentos, Senhor. Ó Pai, cumpre em nós o Teu querer, a Tua vontade, e que possamos sempre nos derramar na Tua presença, e que nós possamos sempre obedecer ao Senhor, que é Te buscar de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Complementando Apocalipse 14, segundo os estudiosos, falam que essa palavra aqui é o que no futuro se cumpriria para a gente obedecer os mandamentos do Senhor, porque a vinda de Jesus está próxima. É coisa maravilhosa. Eu fiquei encantada essa tarde com essa palavra. Amém? Vamos cantar ao amor do Senhor. Cantarei com todo o meu amor, Senhor. Aleluia. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre. Cantarei Teu amor para sempre.
Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Prazer revê-los. Prazer muito grande poder estarmos juntos aqui para louvar o nome do Senhor. Entendemos que uma semana com um feriado convidativo, né? Existem muitas pessoas viajando, mas nós podemos estar aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, para o livro de Lucas, capítulo 22. Nós fizemos essa reflexão nessa manhã sobre esse texto. Não é a mesma mensagem, mas nós vamos fazer a nossa reflexão no mesmo texto bíblico. Livro de Lucas, capítulo 22. Se você puder colocar sobre seus pés, nós vamos estar lendo o versículo de número 32. Amém? Eu, porém, rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Feche os seus olhos. Deus, eu quero te dar graças por essa oportunidade de ministrar mais uma vez a sua palavra e falar nessa noite sobre a importância da conversão. Somos chamados em Cristo Jesus a nos convertermos. Muito obrigado, Jesus, porque a conversão nada mais é do que a mudança de comportamento, mudança da nossa natureza carnal, para termos uma natureza espiritual. Mudança de entendimento. Conversão é compreensão do Evangelho do Senhor Jesus. Te damos graças por podermos anunciar a sua palavra nessa noite com poder e graça, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, querido. Eu não vou, como disse, repetir a mensagem de manhã cedo, que foi ministrada aqui pela manhã, mas vamos termos o mesmo raciocínio de entendimento. Pela manhã nós falamos sobre o privilégio de ser discípulo, e falamos um pouco da vida de Pedro. Se você prestar atenção no contexto do texto que nós lemos, Lucas 22, se você fizer uma leitura de todo esse capítulo, você vai perceber que aqui foi a ministração da última Páscoa, da última ceia. Daqui para frente, Jesus já vai ser entregue, vai ser traído, vai caminhar para o seu martírio, Calvário, crucificação, morte e ressurreição. Então aqui nesse texto, quando nós lemos
nós deparamos com um grande desafio aqui na vida de Pedro. Obrigado, filho. Um grande desafio na vida de Pedro. E é o que temos falado nesses últimos dias, nesses últimos meses. O quão importante é entendermos os nossos desafios. Aceitarmos as coisas que muitas vezes acontecem com a gente, que são difíceis talvez de compreendermos. Mas nada que acontece aqui na face da terra está isento ao conhecimento de Deus. Todas as coisas que acontecem aqui na face da terra têm o conhecimento de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Então, quando eu digo que esse texto aqui ele foi desafiador para Pedro, ele, uma pessoa que tinha desde o princípio caminhado junto com Jesus, passado todas as experiências. Pedro foi o único que foi provado e andou sobre as águas pela ordem de Jesus. Outro não teve essa experiência, e chega aqui na reta final, ele ouve Jesus falar isso aqui com ele. Vamos fazer uma releitura desse versículo para você entender quão profundo é esse texto. Repare comigo, eu pedi para você manter a sua Bíblia aberta, releia junto comigo. Jesus diz para Pedro assim: eu, porém, vou rogar a ti, vou orar por você, vou pedir a Deus por você, vou interceder por você, para que a tua fé não desfaleça. Querido, você imagine uma experiência dessa, comigo ou com você. Eu passei por um momento semelhante a esse alguns anos atrás, quando um pastor teve a coragem de sentar comigo e apontar algumas coisas e disse para mim: olha, se você almeja esse caminho, você precisa melhorar nisso, nisso e nisso. Ele apontou para mim algumas coisas. Quantas vezes nós hoje precisamos conversar com uma ovelha e mostrar algumas coisas, querido, mas sempre quando esse momento acontece na nossa vida, muitas vezes ele não é bem-vindo por nós. Deveria ser o contrário. Eu vou pontuar essas coisas aqui porque Mateus está presente e ele vai me corrigir se eu estiver errado. Mas algum tempo atrás ele deu o testemunho dele, agradecendo a Deus, porque um dia eu fui procurar ele e falei: rapaz, ele entendeu. Quantos crentes não me entendem como o Mateus entendeu? Quantos crentes naquela época não entenderam como eu entendi? Quantos daqui para frente precisarão entender essas advertências que muitas vezes Deus faz com a gente? Mas é muito confortável para nós aceitar as coisas de acordo com o que eu entendo como correto e certo. Isso não foi diferente, não é diferente hoje e não será diferente no futuro, quando o Evangelho for ensinado e pregado com essa mesma
característica: o Evangelho da forma correta, da maneira certa. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é para me incomodar e é para incomodar você, é para trazer uma reflexão de mudança para a minha vida. Foi, é e será sempre assim. O Evangelho de Jesus Cristo é para trazer mudança, para causar impacto na vida das pessoas. E ele senta com Pedro aqui, após uma circunstância, pela manhã nós citamos isso. Eles estavam sentados numa mesa, teve uma primeira discussão, porque Jesus disse assim: aqui no meio aqui tem um que não joga no nosso time. Aí teve a primeira confusão entre eles para tentar saber quem ia trair Jesus. Mais um pouquinho na frente, eles estavam discutindo para ver quem era o maior. E Jesus falou com eles assim: vocês estão sentados à mesa? Sim, quem é maior? Quem está à mesa ou o que serve? É lógico que quem está na mesa é o maior, porque é o convidado. E quem serve é o melhor, porque é servo. Vocês entenderam? Entendemos, sim. Então eu quero dizer para vocês que eu sou como quem serve. Então Jesus se diminuiu na presença deles. Eles estavam querendo saber quem era o maior entre eles. E chegamos nesse versículo aqui, que Jesus olha para Pedro e diz assim: eu vou estar orando por você para que você não caia na sua fé. Pois, olha o que diz a segunda parte do versículo: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro estava ali junto com Jesus e não era convertido. Hoje pela manhã eu citei isso aqui. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja e não temos uma conversão genuína? Nós queremos que o Evangelho funcione de acordo com o que eu penso ou com o que eu faço. Querido, pode existir pandemia que for, vai mudar o comportamento da igreja até aonde eu e você entendemos que estamos participando, mas a igreja em si, ela nunca vai mudar. E eu louvo a Deus por isso, porque a igreja é do Senhor Jesus e ela precisa permanecer do jeito que ela é. Mas infelizmente, todos os movimentos que surgem, todas as coisas que acontecem na sociedade onde nós vivemos, elas trazem essas mudanças de comportamento para as pessoas. E aí eu participo do Evangelho da forma que eu acho que é correta. E se eu recebo uma orientação, uma instrução, eu logo caço jeito de ficar com raiva daquele líder, porque chamou minha atenção. Querido, nosso comportamento é esse. Eu não estou dizendo que é o comportamento de vocês, não. É o nosso comportamento. Nós somos pessoas, nós somos assim, nós reagimos assim. E Pedro, que andava com Jesus, participou de todas as coisas com ele, e estava ali sentado naquela mesa. Possivelmente ele deveria ser um dos que estava falando mais. E Jesus, olhou nele e diz: olha, eu vou orar a Deus por você, para que você não decaia na sua fé. Vou orar por você para que você, quando converter, fortaleça os seus irmãos. Por quê? Porque estava tendo discórdia entre eles. E Pedro, ele é avisado pelo Senhor das coisas que iriam suceder. E ele por 3 vezes nega Jesus, quando Jesus já estava sendo crucificado. Mas o que ele recebeu ficou na sua memória. Se você abrir a sua Bíblia comigo, você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8,
Se você quiser acompanhar ou anotar essas questões, é muito interessante para você ver, porque os evangelhos falam de Jesus e Atos dos Apóstolos fala da caminhada da igreja e a importância da conversão. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, do versículo 4 a 8, vai falar sobre a conversão dos samaritanos. Isso aconteceu com quem? Com Filipe. Quem era Filipe? Um dos discípulos de Jesus. Por que em Samaria? Porque teve uma perseguição em Jerusalém e eles tiveram que sair para não ser mortos. E Filipe, ele vai naquela direção da cidade dos samaritanos, e lá em Samaria ele prega o evangelho e muitas pessoas se convertem. Pastor, o que é conversão? Conversão é mudança de natureza. Querido, você se conhece, você sabe a natureza que você tem. Casa que tem muitos irmãos, se você prestar atenção, você não vai achar entre a sua parentela ninguém igual a você. Numa casa de muita gente, todos são diferentes, porque cada um tem a sua natureza. Paulo precisava mudar a natureza dele, os samaritanos mudaram a natureza dele. Se você continuar em Atos dos Apóstolos, do versículo 26 ao 40, vai falar sobre a conversão do eunuco. Um homem que tinha estado em Jerusalém, participou de todas aquelas festas, de toda aquela religiosidade que existe lá em Jerusalém, até hoje é a mesma coisa. O mundo inteiro visita Jerusalém por religiosidade. Se você for lá em Jerusalém hoje, você vai ver as mesmas coisas que o eunuco viu naquela época. E ele estava voltando para a casa dele, na Etiópia, levando vários souvenirs e coisas que eles compraram lá. E um discípulo do Senhor Jesus aproxima daquela carruagem e diz assim: você entende o que você está lendo? Eu não. Você pode me explicar? Posso. Naquele instante ali, aquela carruagem parou e aquele homem foi batizado, porque ele recebeu a palavra do Senhor de transformação. Aleluia. Querido, nós precisamos entender o nosso chamado e o nosso posicionamento dentro da sociedade. Se você abrir aí em Atos capítulo 9, dos versos 1 ao 22, vai falar da conversão de Paulo. A mudança na vida de Paulo foi tão radical que até o nome dele foi trocado. Porque ele era perseguidor do evangelho mesmo. Paulo prendia as pessoas, batia nas pessoas, prendia as pessoas, escravizava as pessoas, porque se diziam cristãs. E ele, como judeu, ele entendia que a religião era o judaísmo. Querido, quantas vezes nós, eu e você, estamos sentados dentro da igreja, nos dizemos que somos cristãos, mas não fazemos aquilo que agrada a Deus. Muito pelo contrário, nós fazemos aquilo que agrada ao nosso corpo. Querido, quantas pessoas hoje estão recolhidas aí, são crentes, e não estão fazendo nada, porque tem medo de morrer. Pastor, então não estou entendendo, porque o senhor tem dado sempre conselho aí, sim, eu tenho dado esse conselho e vou continuar dando. Mas não é para você ter medo, não é para você estar recluso por medo de morrer, é por você estar recluso para você evitar algumas coisas. É por isso que você precisa vir para a igreja com a máscara, precisa usar o álcool gel, precisa passar em cima do tapete ali que está com água sanitária. Assim, isso é prevenção.
Mas eu não faço essas coisas e não organizo a igreja para funcionar dessa forma, para que você tenha medo de morrer. Quantos crentes hoje estão em casa, não saem de casa porque tem medo da morte, não tem certeza da salvação, não se autodesafiam? É o que tem acontecido, querido. Paulo, em Atos dos Apóstolos, aqui escreve sobre a sua conversão, mudança de natureza. Deixou de ser um camarada bravo, ignorante. Deixou de ser uma pessoa que atribuía todos os seus valores ao grau de conhecimento que ele tinha. Naquela época, Paulo estudou na melhor faculdade que existia. Hoje aqui no Brasil, quando a gente ouve as pessoas falar, fulano de tal foi fazer pós-graduação, ou foi fazer curso não sei o que, foi para a Inglaterra, foi na faculdade tal e tal, renomada. Aqui dentro do Brasil, quem forma nas faculdades de São Paulo, por exemplo, acha a porta aberta em todos os outros estados. Porque considera-se que as faculdades de São Paulo são as melhores do Brasil, portanto quem forma lá é mais preparado. É isso que eu estou falando com você. Paulo formou, ele adquiriu conhecimento com uma das pessoas mais inteligentes que existiam naquela época, que chamava Gamaliel. A Bíblia diz que Paulo formou aos pés de Gamaliel, e por ele ter o grau de instrução, o Império Romano confiou a ele uma cidadania romana e deu para ele autoridade de Estado. Portanto, ele saía para combater as pessoas que combatiam o judaísmo e tinha consigo a autoridade do Império Romano para prender, para matar se preciso fosse. Foi essa natureza que foi mudada de Paulo. Sim, qual é a natureza que precisa ser mudada em mim e em você hoje? Aí eu venho participar da Santa Ceia com a mesma natureza e não mudo os meus hábitos, as minhas práticas, a minha maneira de ser, a minha maneira de estar. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, de 1 a 48, vai falar sobre a conversão de um centurião romano chamado Cornélio. Camarada que se converteu, mudou a natureza dele. Ele fazia parte das forças romanas que administravam naquela época. Eu poderia dizer que Cornélio hoje estaria para nós assim como alguém que comandasse um destacamento da polícia militar aqui de Teoflotone, ou comandasse o destacamento do corpo de bombeiros, sei lá, uma autoridade. E é o relato da conversão de Cornélio. Em Atos 16, de 13 a 15, a conversão de Lídia, de uma mulher que ela foi muito importante para o Evangelho na sua época. Em Atos 16, 27 a 34, a conversão de um carcereiro, um camarada que era oficial do Império Romano, tomava conta do sistema carcerário. Sim, aqui em Teoflotone nós temos a penitenciária e temos a cadeia pública. Sim, quem era o carcereiro aqui? Está para nós como se fosse a pessoa responsável, como diretor do presídio aqui de Teoflotone ou da penitenciária. Homens importantes em lugares importantes. Sim, é isso que Deus quer com você. Homens e mulheres importantes aonde vocês estão,
sendo convertidos ao Senhor Jesus, para fazer a diferença. Foi isso que Jesus pediu para Pedro. Volta lá, Lucas, capítulo 22, o verso 32. Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. É a mesma palavra, querido, que nós ministramos hoje. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Quando você se converter, não seja ou não tenha as mesmas características de uma pessoa não convertida. Feche os seus olhos. Nós vamos estar orando, vamos consagrar os elementos da ceia. E queremos fazer o que Paulo fez. Porque o que eu recebi do Senhor também eu entrego para vocês nessa noite. Feche os seus olhos. Os irmãos que vão nos ajudar já estão chegando aqui. Feche os seus olhos. Por favor, não olhe para mim. Feche os seus olhos. Olha lá para dentro de você. O que é que precisa ser mudado na sua vida hoje? Agora. O que você tem feito ou está fazendo em nome do Senhor Jesus, mas que Deus não tem agradado. Deus não se agradou de Pedro, Ele não se agradou do comportamento dos seus discípulos, e por isso Ele deu aquela lição. E hoje eu convido você a refletir sobre a sua vida. Olha para dentro de você. Nós estamos em momentos difíceis na nossa caminhada, e nós precisamos ter entendimento do nosso chamado como cristão, do papel que nós ocupamos na sociedade. Olha para dentro de você. Se pergunte para o Senhor: Deus, aonde eu preciso mudar? Mostra para mim. Senhor, muito obrigado porque o Senhor já mostrou, eu já sei aonde eu preciso mudar. Então peça para Ele, me dá força, porque se você não tiver a força do Senhor, você não muda. Você recebe a palavra, recebe o entendimento, e quando você sair para aquela porta e ir embora, vai começar a esfriar o seu propósito. Pede ao Senhor para te mudar. Peça ao Senhor para te fazer fiel, para te dar firmeza. Porque na vida nós vamos ter sempre desafios. Peça perdão a Deus agora. Senhor, eu tenho consciência do que eu tenho feito não agrada ao Senhor. Por favor, me perdoa e me dê força para não errar mais. Entenda isso. Jesus disse assim: quando vocês orarem, não fiquem repetindo as coisas, mas peça a Deus para não deixar cair em tentação, porque a tentação vem. O propósito que você está fazendo agora aqui diante de Deus, porque você ouviu a mensagem, se conscientizou, e você está fazendo um propósito com Deus agora: Senhor, eu quero mudança na minha vida, eu vou buscar isso. Você pode ter certeza que o diabo é seu adversário e vai trabalhar para que isso não aconteça. Então é luta. Mas eu te peço que em nome de Jesus, você firme no Senhor. Peça a Ele: Senhor, garanta a sua palavra em mim. Peça perdão pelo seu pecado. Paulo, quando escreve
a carta aos Coríntios, ele orienta e diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, para depois comer e beber do pão. Examine-se. Querido, não tem nenhum motivo para você não participar da Santa Ceia que seja igual ao pecado que nós cometemos. Não tem um motivo sequer que impeça a mim e a você que não seja o pecado. Mas a palavra de Deus diz que quando nós confessamos o nosso pecado, Deus é fiel. Então confesse, peça perdão a Deus, examine-se, peça perdão para você comer e beber em memória do Senhor Jesus, consciente. Faça isso. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de entregar o nosso jejum, não é o caso agora à noite. Mas vamos dizer que porventura você fez um jejum, entrega o seu jejum ao Senhor. Pode levantar um pouquinho a música aí, por favor. Aleluia. Peça perdão a Deus. Senhor, eu quero agradecer o Senhor pela oportunidade de ministrar essa palavra nessa noite. Extrair do mesmo texto mensagens desafiadoras. Privilégio de ser discípulo e entendendo o chamado da conversão. Deus, nós citamos aqui vários exemplos de pessoas importantes como nós hoje, que ocupavam cargos diferentes, que tinham funções diferentes na sociedade e que foram alcançadas para fazer a diferença onde elas estavam. Pedro teve a sua experiência, converteu e aí ele tornou-se um líder real. Saulo se converteu, teve uma experiência marcante com o Senhor e foi precursor da divulgação do Evangelho no mundo que existia naquela época, devido ao conhecimento, à capacidade que ele tinha de comunicação. Ele viajou para vários países naquela época, pregando o Evangelho. O eunuco voltou para a África e ele divulgou o Evangelho lá no seu país. Cornélio divulgou no meio dos romanos. Lídia era uma mulher comerciante e aonde ela foi, ela contou a sua experiência. E o carcereiro, ele teve a oportunidade de ver a sua família convertida. Deus, que nessa noite o Senhor traga essa consciência para nós. Quando nós formos participar aqui do pão e do vinho, que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus, nós tenhamos esse entendimento. Nós oramos, Deus, e consagramos esses elementos ao Senhor nesse instante. Esses elementos, eles possam simbolizar verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus. Essa mudança de estado físico, matéria, para espiritual, cause em nós uma sensibilidade, cause em nós um desafio, cause em nós uma busca por uma mudança concreta, real e verdadeira. Muito obrigado, Jesus. Que esses elementos, eles possam significar isso para nós nessa noite. Nós oramos, Deus, e agradecemos no nome de Jesus.